Algumas mensagens chegam até nós exatamente no momento em que precisamos delas. Não porque estávamos procurando, mas porque algo dentro de nós já estava pronto para ouvir. Essa é uma carta do tempo. E talvez ela seja para você. Talvez você tenha chegado aqui por curiosidade. Talvez porque precisava de alguns minutos de silêncio. Ou talvez porque existe uma pergunta dentro de você que ainda não encontrou resposta. Enquanto a vida acontece, o tempo continua escrevendo. E hoje, por alguns minutos, talvez você esteja prestes a ler uma dessas páginas. Enquanto você tentava acertar, o tempo continuava avançando. Enquanto você se comparava com outras pessoas, o tempo continuava escrevendo. Enquanto você pensava que estava atrasado em relação à vida, o tempo estava construindo algo que ainda não era possível enxergar. Porque o tempo raramente trabalha com pressa. Ele trabalha com camadas. Experiências que parecem simples às vezes estão preparando algo maior. Momentos que parecem confusos às vezes estão reorganizando caminhos. E muitas das respostas que procuramos não chegam quando pedimos. Elas chegam quando estamos prontos para entender. Talvez você já tenha passado por algo assim. Uma situação que parecia apenas um problema. Um momento difícil que parecia não ter explicação. Ou um caminho que parecia completamente errado. Mas com o tempo, algo mudou. Quando você olha para trás, percebe que aquela fase também estava ensinando alguma coisa. Às vezes ensinava paciência, às vezes ensinava coragem, às vezes apenas mostrava que alguns caminhos precisam terminar para que outros possam começar. O curioso é que, no momento em que vivemos essas fases, quase nunca conseguimos enxergar isso, porque estamos olhando apenas para o presente. Mas o tempo tem uma perspectiva diferente. Ele olha para a história inteira. Talvez você já tenha procurado respostas rápidas, conselhos prontos, fórmulas que prometem explicar a vida. Mas este espaço não existe para isso. Aqui não existem promessas de transformação imediata. Aqui existem cartas. Pequenas reflexões que talvez façam você olhar para a sua própria história de um jeito diferente. Porque o tempo escreve para todos, mas quase ninguém para ler. Este canal existe para criar esse momento. Um momento de pausa, de observação, de silêncio. Um momento para lembrar que algumas respostas sempre estiveram dentro da própria experiência de cada pessoa. Se essa carta encontrou você em um momento interessante da sua vida, talvez exista uma pergunta que vale a pena refletir. Existe alguma situação da sua vida que no passado parecia apenas confusão, mas hoje você entende de forma diferente? Algo que só fez sentido depois de algum tempo? Se quiser compartilhar, escreva nos comentários. Às vezes, quando lemos as histórias uns dos outros, descobrimos perspectivas que não teríamos percebido sozinhos. O tempo sempre escreve. A questão é, você vai ler?